O Brasil perdeu o rumo depois da Constituição de 1988. Artigo escrito por Samuel Hannan. Em outubro de 1988, o Brasil comemorou a promulgação da nova Constituição, considerada uma das mais modernas do mundo, notadamente pela defesa dos direitos sociais. Agora, passadas menos de 4 décadas, é patente que os avanços mais necessários à nação não se concretizaram e o Brasil perdeu o rumo. Obviamente, não se pode atribuir a situação atual à Carta Magna de 1988, mas é possível tomá-la como marco temporal, pois a consolidação democrática baseada na Constituição Cidadã contrasta com a eficiência dos governantes desses quase 37 anos, período no qual convivemos com corrupção, acentuado desperdício de recursos públicos, impunidade, custos altíssimos e escolhas de nossos governantes que se revelaram desqualificados e ou inexperientes. A falta de recursos é uma falácia cristalizada nos discursos, desculpa recorrente para a incapacidade de gestão. Não se sustenta diante de análise mais aprofundada. Os recursos financeiros arrecadados pela União, estados e municípios, aproximadamente de 34% a 35% do Produto Interno Bruto, PIB, somados aos montantes concedidos a título de incentivos, renúncias e ou desonerações fiscais e ou gastos tributários, que representam 5% do PIB, bem assim consideradas as estimativas de sonegação e sobrepreços praticados nas compras e contratações de serviços públicos, estimados em mais de 2% do PIB, são tão expressivos que derrubam qualquer tese contrária. Não há justificativa para o país ter um crescimento do PIB tão baixo, péssima infraestrutura e índice de desenvolvimento humano, IDH, absolutamente incompatível com as riquezas da nação. 84ª posição no ranking das Organizações das Nações Unidas, ONU, em 2024, ante a 73ª colocação em 2022. O que se reflete em péssima qualidade de vida para a população, com indicadores sofríveis em saúde, educação, saneamento básico e segurança pública. No período pós-Constituição Federal de 88, o crescimento do PIB per capita nacional foi inexpressivo, ficando abaixo da média mundial, ainda que a carga tributária tenha aumentado em mais de 41% no mesmo período. Somam-se a isso a volta de inflação anual rebelde, já superior a 5% ao ano, acima da meta estabelecida de 3,50%. O crescente déficit público, já consumindo de 9% a 10% do PIB, e a dívida pública superando 75% do PIB. O país amarga déficit em transações correntes e ainda vê a participação dos salários no PIB cair de 49,2% em 1995 para menos de 40% em 2024. O Brasil segue andando de lado enquanto outras nações aceleram para frente. Por que chegamos a esse estágio e qual o caminho? A resposta está na falta de planejamento. Sem um diagnóstico correto dos grandes problemas nacionais e da definição de um plano de metas para execução a médio e longo prazos, é impossível alcançar o progresso estampado na bandeira nacional. Estamos no caminho errado, agravado pela adoção do Instituto da Reeleição para cargos executivos em 1997 e que precisa ser revisto com urgência. Não é só. O Poder Executivo é composto por 38 ministérios, incluindo 6 secretarias vinculadas à Presidência da República, e é inaceitável que nenhum deles se dedique de fato a traçar o Brasil do futuro. O modelo atual molda um país concordatário, gerido pelo Caixa. A falta de planejamento tem levado o Ministério da Fazenda a atuar como se o Brasil fosse um doente na UTI, sob o uso de cuidados paliativos. Incentivos e desonerações fiscais são concedidos à vontade, em completa inobservância da Constituição Federal, assim como é feita espasmodicamente a distribuição de toda sorte de incentivos setoriais, em detrimento de incentivos regionais. É premente mudar essa realidade, combatendo os grandes males do país, entre os quais o gigantismo da máquina pública e enormes desperdícios,
e focar no planejamento de soluções definitivas para o equacionamento dos gargalos sobejamente conhecidos na produção e distribuição de energia, uma das mais caras do mundo, em logística e infraestrutura, que reclamam a construção e modernização de portos e aeroportos, ferrovias e rodovias, além de buscar maior utilização de nossa enorme bacia hidrográfica para fins de navegação. Além disso, um país cuja economia depende enormemente do solo, agrobusiness, e do subsolo, mineração e petróleo, não pode se dar ao luxo de não possuir uma política clara, transparente e uniforme, capaz de destravar o licenciamento ambiental e garantir investimentos ecologicamente sustentáveis. Há, ainda, outra questão fundamental para a retomada necessária do desenvolvimento. O Brasil precisa olhar para além do PIB e incluir na linguagem governamental, de forma coordenada, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, o coeficiente de Gini, medida do grau de concentração de renda em determinado grupo, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, e outros indicadores capazes de mensurar a qualidade de vida da população. Esta sim, o grande objetivo de uma verdadeira nação. O país tem o bom exemplo deixado pelo presidente Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil de 1956 a 1960. Pode bem ser a inspiração para urgentemente elaborar um plano vintenário de desenvolvimento socioeconômico ambiental, independentemente de quem ou qual partido saia vitorioso nas eleições presidenciais de 2026. Essa deveria ser a bandeira levantada por todos os candidatos verdadeiramente comprometidos com o futuro da nação. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, um país à deriva e Caminhos para um país sem rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.